Olá, meu nome é Carlos Alberto, estudo na Universidade Federal do Piauí, cursando licenciatura em Letras Português, e hoje estou aqui para ministrar o mini curso com a turma do segundo ano do ensino médio. Vamos falar sobre adjetivos. E hoje vamos falar sobre adjetivos. O que é adjetivo, professor? Adjetivos são palavras que atribuem características aos substantivos. Ou seja, ela indica qualidade e status. Exemplo: garota bonita. Garota bonita. Bonita atribui uma característica à garota, que é o substantivo. Aqui o adjetivo. Outro exemplo: criança obediente. Criança obediente. Obediente é o adjetivo. Criança substantivo. Isso aqui é uma característica à criança. O adjetivo está dando uma característica ao substantivo. Os adjetivos são classificados em adjetivo simples, adjetivo composto, adjetivos primitivos, adjetivos derivados, adjetivos prátrios ou gentílicos. Os adjetivos simples apresentam somente um radical. Exemplos: pobre, magro, triste, lindo, bonito, apavorado, feliz. O adjetivo composto apresenta mais de um radical. Exemplos: luso brasileiro, super interessante, rosa claro, amarelo ouro, ítalo brasileiro, socioeconômico. Adjetivo primitivo, palavra que dá origem a outros adjetivos. Exemplos: bom, alegre, puro, triste, notável, claro, grande, vermelho. Adjetivo derivado, palavras que derivam de substantivos ou verbos. Exemplos: articulado, verbo articular, visível, verbo ser, famoso, substantivo formosura, tristonho, substantivo triste. Adjetivo pátrio ou adjetivo gentílico, indica o local de origem ou nacionalidade de uma pessoa. Exemplo: brasileiro, carioca, paulista, europeu, espanhol. Finalidades. O adjetivo tem finalidades básicas, que são elas: característica, qualidade e origem. Indicar uma característica é algo objetivo, porque não depende de opinião ou subjetividade para empregar esse tipo de adjetivo objetivo. Exemplo: fogo quente, verde. Indicar uma qualidade é também chamado de adjetivo subjetivo. Quando você faz uma análise de uma pessoa, por exemplo, você é competente. Indicar uma origem exprime uma filiação ou lugar. Exemplo: este carro brasileiro. A palavra brasileiro indica a origem. Essas palavras variam em gênero feminino e masculino, número singular e plural, e grau comparativo e superlativo. Flexão de gênero. Os adjetivos assumem o gênero do substantivo do qual se referem. Exemplo: uma mulher famosa, um homem famoso, uma professora ativa, um professor ativo. Quanto ao gênero, os adjetivos podem ser uniformes e biformes.
Os adjetivos biformes apresentam uma forma para o gênero feminino e outra para o masculino. As formas do feminino são marcadas pelo acréscimo do sufixo a ao radical. Exemplo: o homem honesto, a mulher honesta, o produtor inglês, a produtora inglesa. Os adjetivos uniformes possuem uma única forma para o masculino e para o feminino. Exemplo: pássaro frágil, ave frágil, escritor ruim, escritora ruim. Os adjetivos concordam em número com os substantivos que o modificam. Assumem a forma singular e plural. Exemplo: político corrupto, políticos corruptos, salário digno, salários dignos. Os adjetivos compostos merecem maior atenção na forma do plural. Nos adjetivos compostos formados por dois adjetivos, apenas o segundo elemento vai para o plural. Exemplo: clínica médica dentária, clínica médica dentárias. Os adjetivos compostos em que o segundo elemento é substantivo são invariáveis também em número. Exemplo: paciente verde-mar, pacientes verde-mar. Tinta amarelo canário, tintas amarelo canário. Grau de comparativo. Compara-se a mesma característica atribuída a dois ou mais seres ou duas ou mais características a um único ser. O grau comparativo pode ser de igualdade, superioridade e de inferioridade. São formados por expressões analíticas que incluem advérbios e conjunções. Grau comparativo de igualdade. Exemplo: ela é tão exigente quanto justa. Ela é tão exigente quanto ou como sua mãe. Grau comparativo de superioridade. Exemplo: seu candidato é mais desonesto do que o meu. Grau comparativo de inferioridade. Somos menos passivo do que eles.